A coisa, hein? medicina esportiva, ou a ortopedia nesse caso, entrou quando na sua vida, doutor? Quando que você decidiu seguir Ah, é uma história. É uma história essa tua interessante. carreira maravilhosa que o senhor tem aí no meio do futebol, cara, na Eu medicina queria, eu queria esportiva? jogar Como é que foi? futebol. Aí Você caiu queria do jogar berço. futebol? Aí caiu do berço, Caí do machucou. berço, machuquei. Aí eu ganhei era um brinquedinho assim da mamãe, um carrinho. Aí eu falei, bom, aí eu fui jogar futebol. E eu adorava jogar futebol. Até que eu jogando futebol, eu me machuquei. E machuquei o joelho. Naquela época, grave. E a medicina naquela época era uma medicina simples, né? Medicina útil para todo mundo, mas simples, né? Sim. Pra você ter uma ideia, a sobrevida nossa nessa época era de 50 anos. Você ia até 85, 90 Não, anos. jogava até os 30 no máximo. Não, e até a gente, pessoalmente. Sim, sim. E aí eu machuquei o joelho, tá? Minha família era muito pobre, Adolescente? 15 anos. 15 anos. De idade. E minha família era muito pobre, minha mãe empregada doméstica e meu pai padeiro. E meus dois irmãos gostavam de estudar. E eu gostava de jogar futebol. Tinha campinho de rua, jogar na várzea. Pronto. E aí eu fui ser operado. Naquela época, você tinha não era um NPS, era o Sandu, como se fosse um NPS. Tá. Não tinha clínica particular, clínica Nada não sei disso. do que, Albert Einstein, não tinha Nada nada disso. disso. Sim, sim, sim. Você ia lá pro Sandu e se tratava. Tinha um que fazia um pouquinho de particular, que era o Santa E Catarina. tudo clínico geral, né? Não tinha especialista. Não, era o Ah, ortopedista que tá. fazia, que era geral. Sim, sim. Era geral. Aí eu fui operado, só que ficou uma caca, né? Porque Vixe. não era um menisco. Provavelmente foi lesão de cruzado, depois que você vai descobrir. Sim. Aí minha mãe me levou num médico na época, que chamava João de Vicenzo. Era estrela da ortopedia, do joelho no Brasil. Tinha operado vários jogadores de seleção brasileira, Garrincha, Clodoaldo. Opa. E ele atendia ali no hospital, na Radioleste, que era o Hospital Dom Pedro. O médico que atendia muito no hospital. E a minha mãe, através da patroa dela, conseguiu que eu fosse lá ser examinado. E eu fui lá ser examinado por ele, fui lá. E ali no sentado esperando, eram aqueles bancos, né, que tinha nos hospitais. Eu falei para minha mãe, eu falei, pô mãe, eu vi um homem andando para lá, andando para cá. Né? E eu falei, pô, você é médico do Corinthians, Doutor. especialista em ortopedia, e você é médico de joelho e você é médico da seleção brasileira. Não é Eu falei, possível. você tá louco, Não é rapaz? possível, não é possível. Você Sério? Tá, você tá louco, pô? Falei, por que louco? Eu vou querer, não vou jogar mais bola. Você viu como é que tá meu joelho? Aí o cara me deu umas fisioterapias, eu voltei para casa e comecei a estudar. Ir na escola direitinho, estudar. Então, um moleque que não queria estudar virou médico. Que estudava, Que loucura. estudava, mas não com O aquela. teu prazer era jogar aquele bola. o prazer era jogar bola. Aí eu fui estudando. E tem que estudar para ser médico, meu Aí Deus. entrei na faculdade, ganhei uma bolsa de estudo, porque a minha Opa, família não tinha condições Pô, mas que de legal, pagar. né? E fui. Bom, o primeiro passo já está tomado. Entrei na faculdade de medicina. Pronto. Fui fazendo. Então, eu entrei na faculdade de medicina para ser ortopedista, joelho e médico do Corinthians. Não é possível É isso. possível, é possível. É mesmo, Tem doutor? até um livro disso. Não, ok, mas porque assim, tem um caminho, tem uma Que era estrada, tem uma montanha até Mas chegar era- lá, né? mas Era era um um desejo desejo seu, um meu. sonho. Que loucura, hein? Meu sonho. E aí, no terceiro ano de medicina, como eu mexia muito com a atlética, acadêmica, né? Eu era o presidente da atlética, Tá. gostava muito do esporte. E o professor meu, tinha um professor meu de dermatologia que ficava de bravo comigo porque eu faltava nas aulas para ir cuidar da atlética. Você faltava numa aula, cobria outra, tal. Ah, eu faltei em várias. Eu faltei em várias. Aí ele me Não siga o chamou exemplo. e falou, pô, você está faltando muito, larga um pouquinho dessa atlética. Aí ele falou assim, olha,
eu vou dar um trabalho para vocês assim, 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 assim. Você vai me trazer um trabalho dessas epidemias. Porque naquela época o trabalho que você fazia, epidemia de diabetes, epidemia de tuberculose e assim por diante. Tá. Só que ele falou, você vai trazer de acidentes do esporte. Opa. Eu falei, porque onde que eu vou achar isso, gente? Não tinha nada disso. Tinha nem referência literária. Aí eu tinha uma reunião na Faculdade de Educação Física e o presidente da Atlética de Educação Física era um goleiro chamado Paulo Rogério, que jogou no Corinthians, foi jogador do Osmar de Oliveira, tinha tido uma parada cardíaca, na época ficou famoso, o Osmar ressuscitou ele com respiração boca a boca. Aí eu contei para ele, falei, pô, me ferrei hoje, Paulo. O professor pediu isso, ele falou, pô, liga pro Osmar, pô. Osmar é meu amigo, fala que fui eu que pedi para você ligar pro Osmar de Oliveira. Me deu o telefone do Osmar, que não tinha celular, pode ligar. Osmar tinha 20 consultórios, né? E aí eu fui tentando achar o Osmar. E achei. Falei, Osmar, aqui é o fulano de tal, estudante, tal. Pô, vem aqui na minha casa que a gente conversa. Todo mundo conhecia ele, né? Sim. Aí eu vim aqui nas Perdizes, cheguei lá, toquei campainha, pô, entra aí, não sei o quê. Almoçamos junto, batemos papo. Olha que loucura, que tempo Osmar de diferente. Oliveira. Osmar, né? Tempo diferente, né? Osmar de Oliveira. Pessoas acessíveis assim. O Osmar de Oliveira era uma referência no Brasil. Claro. Ele falou, não, pode deixar que eu te faço o trabalho. Aquele jeitão dele. Aham. Pode deixar que eu te faço. Fumou um cigarro, falou, você fumou? Eu falei, fumo. Deixa eu fumar. Fumei com ele um cigarrinho. Aí ele falou assim, fala pro seu professor que se eu for lá dessa aula, você já tem 10. Só que você vem me buscar. Folgado. O Osmar, né? Doutor Osmar. Porque ele não tinha nem carro, cara. Ele ia a pé pro consultório e andava de táxi. Fazia 5, 6 empregos. Aí eu conversei lá, o professor falou, tudo bem. E ele foi dar aula. Todo mundo tirou 10 na aula que ele deu. Claro. Fez uma coisa inédita, que ele era um gênio nessa área, né, de esportes. Não era só do futebol. Osmar narrava beisebol, pô. Sim, não. Tinha Narrava talento beisebol. absurdo. Eu não sabia. Que ele narrava eu sabia, beisebol eu não lembrava também. Na Olimpíada, não sei, ele narrava o que você quiser. Corrida de cavalo ele narrava. Ele foi tua grande referência? Minha grande referência. Aí, pegamos relação, ele falou assim, pô, você é um cara que vai dar certo no esporte. Falei, é mesmo, doutor? Vai. Você vai dar tanto certo no esporte que vai ter os Jogos Abertos no interior, agora em São José dos Campos, que antigamente tinha os Jogos do interior, tem ainda? Não sei se tem. Não sei. Todos os esportes você faz. Você vai lá com a seleção de basquete. Para mim, a seleção de basquete de São Paulo. E eu fui representando ele. Se tiver uma coisa grave, você liga para minha casa. Ele já começou a me colocar, que podia na época. Sim. Ele começou a me colocar no esporte no 3º ano de faculdade, 3º para 4º ano. Pô. E aí Não teve nada grave. Nada, graças a Deus. Graças a Deus não teve nada grave. Mas não tinha naquela época, porque até o basquete era mais lento. Hoje tem muito, por causa da velocidade. E aí a tua primeira oportunidade num clube? Aí foi assim, aí eu me formei e tal, comecei a fazer estágio, naquela época não tinha tanta negócio de residência. Aí o Osmar ligou na minha casa, falou, olha, tá saindo um médico da Portuguesa. Portuguesa Canindé. Canindé. De desportos. Falou, se apresenta lá semana que vem. Eita. Fala com o Marco Antônio Paz Bezerra, que era o médico da Portuguesa. Foi médico de São Paulo. E aí eu fui e fiquei lá. Só que o Marco Antônio, jogando futebol, teve uma fratura de tornozelo. E eu tinha que ir lá, só que eu fazia a especialização. Falei, pô, não vai dar para continuar. Porque eu tenho que fazer especialização, tal. O Oswaldo Brandão era o treinador. O Oswaldo ficou bravo.
gauchão bravo, Oswaldo. na época. E aí eu saí da Portuguesa em novembro. Quando foi em dezembro, eu estou na casa da minha mãe, ligação do Corinthians. O senhor Leonel Marconi, o cunhado do Vicente Mateus. Pô, me falaram que o senhor Vicente jantou com Oswaldo Teixeira Duarte e como o Paulo Albuquerque está se aposentando no Corinthians, o Corinthians está precisando de um ortopedista aqui. Aí o Oswaldo Teixeira falou, pô, tem um menino que saiu Tá de lá, voando aí, rapaz. cheio de vontade. E você é jovem ali, 20 e poucos anos? 26 anos. Muito jovem. E tua mãe não. 6 E anos tua de mãe faculdade, depois. mais 2 eu sei. E tua mãe depois de uma resposta dessa? Calma, Uma ligação eu dessa? morava com a minha mãe ainda. Ah, Aí eu falei, pô, mãe, me convidaram para ir pro Corinthians. Aí eu liguei para ela, ó, você se apresenta agora em janeiro, porque eu falei para eles, eu não posso ir direto trabalhar no profissional, que eu tenho que acabar minha especialização. Não, então você já começa fazendo a Copa São Paulo. Naquela época tinham 3 categorias, né, Denis? 3 categorias e o profissional. famosa Copa São Paulo. Aí eu fui fazer a Copa São Paulo. Comecei no Corinthians dia 3 de janeiro de 1979. Vixe. Aí eu ia 2 vezes por semana no Corinthians, meio período, via os casos ortopédicos, tá? E às vezes eu fazia os jogos dos juniores, no fim de semana, aspirante, porque eu não podia ficar dedicado ao profissional. Aí eu fiquei fazendo isso até 84. Acabei a especialização de joelho, aí eu fui profissional. Eu não conhecia essa história aí não, doutor. Bom, A aí gente fala- foi. Ah. Foi. Já tinha conseguido as 4. As 4 promessas. Aí É, foi. Até que em 98 eu fui para Bahia com o Vanderlei Luxemburgo, num jogo. Pô, fechou. Maria Quitéria, se não me engano, era um torneio que tinha lá. E aí o Vanderlei chegou e falou assim, olha, estou sendo convidado para ir para a seleção brasileira e você vai ser meu médico. Que da hora. Escolhe um. Que da Aí hora. a promessa estava cumprida. Calma. Que da hora. Aí eu voltei. Voltamos da Bahia. Me avisaram, ó, você vai ser o médico da seleção. E minha mãe estava com melanoma, que é um câncer altamente maligno, internada no Sírio-Libanês. Tá, já estava com os probleminhas dela. E toda vez que eu ia operar, e até hoje eu penso nela, eu falava com a minha mãe, mãe, eu já tenho cirurgia disso, mãe, eu tenho cirurgia daquilo, protege seu filho, aquele negócio de... Sim, só tua crença, de- tua fé. E aí eu passei de 6 horas da manhã, que eu ia operar a Carla Pérez, que tinha, pô, uma referência nacional, todo mundo conhecia. Nessa época aí, Aqueles 90. tchan, né? Dançava, é. 98 Tchan, isso? Tchan. Isso 98 que você 98. falou? É, pô, tava no auge, No auge. estourando. Eu ia operar e eu passei no Sírio-Libanês. Entrei no quarto dela, estava meio quietinha assim. Eu falei, mãe, hoje eu vou operar a Carla Pérez. Protege ela e eu. Precisa dar bom resultado. Aí falei os outros pacientes. Falou, tudo bem, filho. Protege nós que tem que dar bom. Tem que dar certo. Cada médico tem que ter sua crença. Tem, né? sim, Médico sim. que não tem crença, Sim. saiu fora. Aí eu falei para ela, e outra coisa, mãe. Fui convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. Ela falou, o quê? Eu falei, fui convocado para a Seleção Brasileira. Saiu uma lágrima do olho dela, ela falou, eu sabia. Fechou o olhinho, bonitinho, tal, peguei e fui embora. Cheguei no hospital, operei a Carla Pérez, daqui a pouco um anestesista falou, ó, fala com o Mário Gimenez que ele quer falar com você. Liguei, falou, ó, Joaquim, infelizmente sua mãe faleceu, vamos lá para o hospital. Aí eu tinha mais uma cirurgia, operei, tá? Essa é a história. Parecia que ela tava esperando, essa leitura que eu acabo de ter, né? Parecia que ela tava esperando. Esperando eu cumprir
para ela. As falecer. promessas. A gente vive um momento, Grava, Que loucura. mundo corporativo, muitos coaches, palestrantes Nossa. e tal, eles falam muito sobre essa questão motivacional, frases meio que montadas e algumas frases que são montadas, mas não são frases vazias. Uma das, a gente ouve muito falar, cara, o sonho é de graça. Você amava futebol, teve uma lesão muito cedo, e na época, obviamente, a medicina não é o que era hoje, senão você poderia estar jogando futebol, ter realizado de repente Com sonhos, certeza. de ser Graças jogador e a tudo Deus, mais. Graças a Deus que não, porque eu era muito ruim de bola. Aí você machuca, e de repente, o cara que não gostava de estudar, pelo que o senhor me falou aí, não gostava de estudar, gostava só de jogar bola e tudo mais, aí de Teve repente vem um e fala alerta. assim, vem e fala pra ela, mãe, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou ser médico, e vou trabalhar no Corinthians, trabalhar na seleção e tal. Inconscientemente, aí é uma pergunta, inconscientemente, você foi fazendo esse seu trabalho, buscando e você tinha isso em mente ou foi algo que foi acontecendo natural e aí acontecia, você falava, putz, Tá acontecendo. tá acontecendo. Foi assim na tua vida? Foi, e tem uma outra coisa, o maior exemplo que eu levo dessa minha E história. aí foi te motivando mais eu ainda? passei para meus 3 filhos, passo às vezes para pessoas que vão lá fazer estágio comigo. Na vida, nunca pule etapa. Boa. Quando você pula uma etapa que você tem que cumprir na vida, você volta 2. Boa. Espera, vai acontecer. Se você se dedicar naquilo, você vai. Não sei querer. Mas esse processo é difícil, né? É difícil. de esperar. Mas você tem que ter essa consciência. Hoje está Cara, mais muito difícil. bom ouvir isso. Porque os jovens de hoje são Ansiosos, Acelerados. né? Claro, claro. imediatistas. É Acelerados. um conselho que a gente dá para eles. Não, Calma, Maravilhoso. calma. Esses médicos novos dos clubes hoje, que me telefonam muito, pedem conselho, eu sempre falo, não quebra etapa, fica quieto. Que Não bom, dei os que, muita os que ainda entrevista. pedem conselho, que bom, né? Porque tem uns que nem Calma. pedem, né? Tem cara que quer dar entrevista, quer fazer isso. Calma. Para aparecer. Né? Dá Calma. uma segurada. Empolga, eu vou ter... Em todos os lugares tem alguém que Ô, empolga, jogador, né? calma, jogador. Calma, Calma, você vai se chegar na empolga, seleção, calma, Dá uma jogador. empolgada. Empolgado. Normal. Calma. A vida você tem que ter calma. Ô, doutor, Se Denilson, eu me quebro uma permita. etapa, por exemplo, é fácil de você analisar. Se eu quebro a etapa de me especializar em joelho, eu não teria sido Joaquim Grava.